João, capítulo 3, versos de 16 a 19, dizem assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Até aí. Bem, amados, esse texto que nós estamos lendo é um dos textos mais conhecidos da Escritura Sagrada. Algumas pessoas chamam, alguns teólogos, pastores, comentadores, chamam especialmente o verso 16 do capítulo 3 de João de o Evangelho do Evangelho, ou o Evangelho no Evangelho. Eu gostaria muito que você prestasse atenção, porque às vezes, costume, quando nós estamos diante de alguma coisa que conhecemos muito, que ouvimos muito, e volto a dizer, essa é uma das partes das Escrituras Sagradas mais conhecida, ok? E o nosso costume, às vezes, eu acho que eu já escutei uns 200 sermões sobre esse texto. Então, nós temos a tendência de nos desligar, ok? Então, eu gostaria muito da sua atenção. E antes de entrarmos no nosso tema aqui, eu queria ler algo que Paulo escreve lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 1, ele diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Porque por ele também sois salvos, se retiverdes as palavras tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. O que eu estou chamando a atenção? Antes de entrar nesse texto, que para muitos é considerado o Evangelho no Evangelho, ou o Evangelho do Evangelho, Paulo está falando aqui aos Coríntios o seguinte: irmãos, venho lembrar-vos. Ele não está pregando o Evangelho aqui, ele está lembrando o Evangelho. Isso significa dizer, amados, ele está aqui no capítulo 15 dessa carta tão importante para a igreja de Deus ao longo dos séculos, a necessidade que nós temos de lembrarmos o Evangelho. E esse é o compromisso dele aqui. Venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. O anúncio já tinha sido feito, mas ele estava lembrando, ok? Em outro momento, um escritor diz o seguinte, que não se aborrecia por estar falando as mesmas coisas, porque isso é necessário, amados. Então, partindo daí, queridos, eu tenho a certeza que quando eu estou com um texto desse aberto, eu estou apresentando, lembrando, melhor dizendo, o Evangelho que todos vocês já conhecem, ok? Agora, não vamos minimizar essa lembrança, a necessidade dessa lembrança. Nós estamos num tempo que somos muito estudiosos, somos muito interessados no conhecimento, mas eis aqui um tema que nós precisamos estar lembrando e relembrando, revisitando. É muito importante isso, ok, amados? Bem, então vamos mergulhar. E quando a gente está falando aqui do Evangelho, como alguns chamam, esse texto de João 3,16, nós podemos pensar o seguinte, que há muitas formas de onde se partir para falar do Evangelho. E você encontra uma infinidade de formas e maneiras muito bem-sucedidas de abordarem o Evangelho, de chamar a atenção para a necessidade, urgência, relevância do Evangelho. De onde nós podemos partir, então, amados? Então, é o que nós vamos procurar aqui nessa manhã? Bem, é muito fácil a gente perceber que o ser humano naturalizou o mal e o sofrimento que a humanidade experimenta nesta vida. É muito fácil, amados.
nós percebermos isso. Não precisamos ter pós-graduação, cair numa pesquisa muito profunda. É muito fácil percebermos que o ser humano naturalizou o mal e o sofrimento que a humanidade experimenta nesta vida. Porque quando, diante de desafios muito difíceis e que provocam devastações na nossa alma, na nossa vida, nós dizemos, é assim mesmo. A vida é assim. Nós estamos naturalizando o mal e o sofrimento. Com isso, nós estamos dizendo que o sofrimento e o mal fazem parte da vida. O que significa dizer que o mal e o sofrimento são naturais. Por exemplo, lembrei, nessa manhã, do fato que aconteceu na sexta-feira com o município de Rio Bonito do Iguaçu, uma cidade devastada por um tornado. E impressionante tudo isso, né, que nós estamos aí acompanhando. Uma cidade pequena, mas que não tem qualquer grupo lá dentro. São mais de 13 mil habitantes com o último censo, ok, amados? E, primeiro, falando um pouquinho desse evento, dessa tragédia, né, 90% da cidade está destruída, devastada. Me salta aos olhos, é um parêntese que eu estou abrindo aqui, tá, amados? Diante de uma tragédia daquela, de uma destruição daquela, nenhuma criança está entre as vítimas fatais. Até agora, computou-se 6, ok? E até agora, nenhuma criança. Isso me saltou aos olhos, sabe, amados? Por quê? A criança é muito vulnerável, ok, amados? E a destruição, os vídeos estão se multiplicando, né? E agora começam a aparecer os vídeos que gravaram o evento na hora, não é? Então, são coisas impressionantes, um tornado da categoria F3. Então, para mim, é da ordem de um milagre, amados, não termos nenhuma criança entre as vítimas fatais, ok? E essa coisa tenebrosa, né? O que é você olhar para 90% da sua cidade e só ver destruição, ok, amados? Mas, pois bem, por que eu puxei isso aqui? Porque nós vamos naturalizar também isso, amados. Porque daqui a pouco nós vamos olhar e dizer o seguinte, isso faz parte da vida. Por exemplo, quando eu vi essas imagens de Rio Bonito do Iguaçu, a impressão que eu tive é que eu estava vendo imagens que são recorrentes dos Estados Unidos, especialmente do estado de Oklahoma, que é a região, lá no centro-oeste dos Estados Unidos, mais atingida por tornados, e de vez em quando a gente vê aquele rastro de destruição. Então, a gente pode dizer, isso faz parte da vida, embora sejam eventos mais raros aqui, mas faz parte da vida. A gente está naturalizando, amados. E não são só os tornados que trazem devastação para a vida. Não são só os tornados que trazem devastação para a nossa alma. E o fato é, amados, que nós naturalizamos, o ser humano naturalizou o mal e o sofrimento que a humanidade experimenta no mundo. Quando nós dizemos, é assim mesmo, a vida é assim. E às vezes nós falamos isso, amados, para devastações muito complexas, muito difíceis para a nossa alma. Ok, amados? Pois bem, mas quando você para e pensa na sua existência nesse mundo, quando você para e pensa nos seus desafios nesse mundo, quando você toma consciência dos anseios mais profundos da sua alma, qual é o fundamento que você tem para dizer, é assim mesmo, vai ficar tudo bem? Que fundamento você encontra para dizer, diante desses desafios que trazem devastações, que vai ficar tudo bem? Ou se não está tudo bem, certamente vai ficar tudo bem. Às vezes se reconhece que a coisa não está bem, mas porque naturalizamos, podemos dizer, vai ficar tudo bem. A minha pergunta é, qual o fundamento que você tem para dizer isso? E a alma que vive tem o direito de pensar e perguntar, onde tudo isso vai dar? Ou seja, eu estou me referindo à existência como todo, que passa por esses momentos de devastações, em vários sentidos, em vários aspectos.
onde tudo isso vai dar. Amados, o ser humano, ele conhece muito bem o seu ciclo vital, assim chamado. Ele conhece muito bem esse ciclo vital. Ele sabe que ele nasce, e ele vai viver uma infância, vai tornar-se um adulto, envelhecer e morrer. Esse é o ciclo vital que o ser humano conhece muito bem. Não é só conhecido pelos médicos, pelos cientistas, pelos antropólogos. O ser humano, todo ser humano, conhece muito bem qual é o seu ciclo vital. Agora, dizer para si mesmo que o ser humano está circunscrito a esse ciclo vital não necessariamente é dizer algo consolador, né, amados? Porque o ser humano pressente que algo parece que está fora do lugar. Embora ele saiba que, como ser humano, ele comunga, compartilha esse ciclo vital com todos os outros seres biológicos, seres vivos. No entanto, o ser humano é o único ser que conscientemente não se sente à vontade e tem dificuldade de se adequar à finitude imposta pelo seu ciclo vital. Não é, amados? Ele não se sente à vontade. Ele sente dificuldade de se adequar a isso. E esse é um fato que nos faz desconfiar que a finitude não é algo tão natural assim, como muitos querem pregar. O fato de haver esse incômodo, essa dificuldade de adequação ao ciclo vital, isso levanta essa suspeita, isso não é tão normal ou natural assim como parece. Ou que há uma discrepância entre a constituição da nossa alma e a finitude que faz parte do nosso ciclo vital. No mínimo isso. Há uma discrepância aqui, da forma como eu sou constituído. E eu tenho que encarar essa realidade que o ciclo vital me impõe. Isso, queridos, obviamente traz inquietações, ok? Para o ser humano. E para responder a essa inquietação, ou essas inquietações, e responder aos questionamentos que tudo isso provoca, para buscar um sentido, um significado, para uma vida que está condenada pela finitude, o ser humano, ele construiu um enorme edifício chamado de conhecimento humano. Se você for estudar a história do conhecimento humano, você vai ver a porcentagem que tem ali de um esforço para encontrar um sentido e um significado para a existência. E que existência? Essa existência, que é circunscrita a esse ciclo vital, mas que, ao mesmo tempo, o homem pressente que há algo que não é adequado. Ele sente dificuldade de se sentir à vontade com o ciclo vital inexorável. E na busca, queridos, pela compreensão da existência e do mundo em que habita, o ser humano tem buscado, ao longo de sua história, um sentido satisfatório que responda aos mais verdadeiros e aos mais profundos anseios da sua alma. Pois a finitude, ela é sempre vista como a coisa mais lamentável para a alma vivente. Ok, amados? A gente floreia, é possível fazer poesia para a despedida, mas o fato é que a finitude humana, ela é vista como a coisa mais lamentável para a alma vivente. Questões difíceis acontecem, a gente se fortalece, a gente se ampara, mas quando é a finitude que está se enfrentando, a primeira coisa que vem é o silêncio, é a reverência. Porque a finitude é sempre vista como a coisa mais lamentável para uma alma humana. E nessa busca, sistemas de pensamentos foram construídos. Nós temos aí as filosofias e outros sistemas de pensamento.
Nessa busca, religiões foram criadas. E nessa busca, tentou-se até dizer que a religiosidade é uma das tentativas de se fazer as pazes com a finitude enquanto se está vivo. Você vai ler algumas obras e você vai encontrar esse tom, essa denúncia. A religiosidade é uma forma que o homem encontrou para tentar amenizar a realidade do seu ciclo vital, da sua finitude. Pois bem, amados, o fato é que a finitude continua implacável no horizonte do ser humano. Ok, amados? O fato é esse. Mesmo diante de tanta busca, tentativa de entender, de rejeitar, de minimizar as buscas, de suspeitar da religiosidade, o fato é que a finitude continua implacável no horizonte de todo ser humano. E já que a finitude é algo inexorável, é natural, amados, que surge então um outro questionamento. Se nenhum ser humano pode tirar do horizonte a sua realidade de finitude, e é natural que isso levante outro questionamento. O que se pode esperar após a finitude? Quando ela se concretiza, o que se pode esperar após a morte? É uma questão, então, que se levanta, ok, amados? E as respostas são tão diversas quanto o número de filosofias e religiões, tá, amados? Você vai encontrar uma infinidade de respostas. Vai depender da filosofia ou então da religião, de onde se quer responder a esse questionamento. A Bíblia Sagrada tem uma péssima notícia, amados. Em primeiro lugar. E para essa notícia, o mundo, com o auxílio das trevas, tem andado com os ouvidos fechados. Que notícia é essa? Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Olha aqui, amados, essa é a péssima notícia que a Bíblia tem para esse questionamento. Então, já que no horizonte de todo ser humano está inexoravelmente a sua finitude, o que pode se esperar para quando se atravessa esse portal da finitude? Eis aqui uma primeira resposta da Bíblia Sagrada. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Algumas religiões tentam trazer como consolo a possibilidade de se renascer, de se reencarnar. Mas olha o que a palavra de Deus, a verdade, está dizendo. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Então a Bíblia Sagrada não nos deixa, amados, sem respostas. E no primeiro momento, a resposta é uma péssima notícia. E aí, queridos, eu vou ao primeiro ponto de nosso sermão nessa manhã, para a pergunta: o que esperar após a morte? A resposta, segundo a Bíblia, é um estado de condenação, caso não se aceite a mão estendida de Deus. Presta atenção, por favor. Esse é o primeiro ponto. A resposta à pergunta: o que se pode esperar após a morte, que é a finitude se concretizando? O que se pode esperar? A resposta, segundo a Bíblia, é um estado de condenação, caso não se aceite a mão estendida de Deus. Então, a gente vai para o texto, no capítulo 3 de João, verso 18, diz assim: quem nele crê, ou seja, no Filho de Deus, não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vejam, amados, que esse estado de condenação, ele não é resultado do que se fez, ou se faz, ou deixou de fazer, enquanto se está vivo. O texto é muito claro, João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, e ele dá a razão. Qual é a razão? Porque não crê
no nome do unigênito Filho de Deus. E às vezes, amados, as pessoas pensam que por conta de alguns seres humanos viverem muito bem, do ponto de vista moral, ético, de boas obras, ser uma pessoa boa, as pessoas acham que isso dá a garantia para que eles entrem no reino de Deus. Ele vai para o céu, porque não é possível, é uma pessoa muito boa. E por isso, muitos se esforçam por viverem bem, ok, amados? Outros, diante da realidade da finitude, as portas da morte, vão torcer para terem vivido à altura. E eu me lembrei do caso do doutor em psicologia clínica e um grande psicanalista chamado Contardo Caligares, que faleceu em 2021, aos 72 anos. Uma pessoa muito conhecida no Brasil e no mundo, e um profissional muito respeitado, um pensador também, escritor de vários livros, várias colunas de vários jornais. E em 2021, aos 72 anos, ele estava à porta da morte. E estava com uma doença terminal. E o seu filho, ele dá um depoimento no dia que seu pai falece. Ele diz que ele vira-se para o seu pai e pergunta para ele, e aí? Ele está falando com um psicanalista, né, com um doutor. O pai dele era doutor em psicologia clínica, e ele pergunta, como é que é para você estar nesse momento, nesse lugar? Ele sabia que estava partindo. E a resposta de Caligares foi, eu espero estar à altura desse momento. Isso diz muita coisa, amados. O que ele está dizendo é, eu espero ter vivido à altura para enfrentar esse momento. Mas não depende necessariamente disso, amados, de estar à altura, de ter vivido dessa ou daquela forma. A condenação resultará da resistência a não aceitar, acreditar no nome do Filho unigênito de Deus. É daí que resulta a condenação. Não é da forma como se vive ou se deixou de viver. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Pai. Bem, eu citei aqui a questão do Caligares, que foi um psicanalista muito conhecido, e eu não estou de modo nenhum suspeitando, ou então querendo dizer que ele não está na glória do Pai, tá, amados? Pelo amor de Deus. Vejam bem, nós não temos nenhuma autoridade para dizer que este ou aquele entrou ou deixou de entrar no reino de Deus, tá, amados? Não são os sinais visíveis da conversão de uma pessoa que podem nos dar certeza, né, sobre a sua salvação. Muito ao contrário, não é? Tem um texto que me arrepia, lá em Mateus 7, 22, 23. Muitos naquele dia, dia do juízo, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado, em teu nome? Nós proclamamos a tua palavra, e em teu nome não expelimos demônios. Ainda bem que está falando aqui que foi no nome de Deus, né? A autoridade para expelir os demônios. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Isso é perturbador e que chama muito a nossa atenção, amados, que às vezes nós descansamos nos sinais visíveis de uma conversão. Mas não é esse aqui o ponto, ok, amados? Não é este aqui o ponto. O único meio para o ser... Nós também não podemos esquecer do ladrão da cruz, que ali no momento derradeiro da sua vida, quando ele manifesta a fé, ele entrou ali como um dos blasfemos que debochavam de Jesus na cruz. Mas ali aconteceu alguma coisa que ele reconhece na pessoa de Jesus, o Salvador. E ele diz, lembra de mim quando o Senhor entrar no teu reino. E o Senhor diz, hoje mesmo você estará comigo no meu reino. A conversão, amados. Então, nós não temos autoridade para dizer que esse ou aquele entrou no reino de Deus. Mas o fato é, amados, que o único meio para o ser humano escapar da eterna condenação é através da fé em Jesus Cristo.
Quem nele crê, verso 18 do capítulo 3 de João, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Verso 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E lá no verso 36 desse mesmo capítulo, diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho. O que é ser rebelde contra o Filho? Não crê nele. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, que já estava lá. E a única forma de se livrar dessa ira é através de Jesus Cristo. Pois bem, amados, isso é tão antigo, a promessa dessa salvação é tão antiga quanto a história da queda humana. Quando o homem ele se mostrou carente, se tornou carente de salvação, lá mesmo no começo, o Senhor estendeu a sua graça e a sua misericórdia numa promessa de salvação daquele estado em que o ser humano tinha entrado. E aqui um ponto, amados. A rejeição à pessoa do Salvador só ratifica o estado de condenação em que se encontra o ser humano sem Deus. Ok, amados? Só ratifica. Não acontece nada diferente. Só ratifica. Quem não crê já está condenado. Não está condenado a partir de agora. Já está condenado. E o texto que nós lemos aqui fala de permanecer sobre ele a ira de Deus, ou seja, uma ira que já estava. Então, a rejeição de Jesus Cristo é uma ratificação do estado de condenação que o ser humano se encontra. Amados, por mais maduro que isso seja, por mais maduro que você seja, você vai entrar diante dessa verdade e vai concordar que não há algo mais duro do que isso. Quanto à história da humanidade, quanto à história de um ser humano. Mais duro que isto é impossível, amados. Nascer num estado de condenação e permanecer nele, porque abriu mão de aceitar a graça estendida de Deus. E é muito difícil e duro, amados, porque o minuto seguinte para um ser humano, para cada ser humano, pode ser um minuto de despedida dessa vida para entrar em um desconhecido estado de condenação. Isso é muito duro. Mais duro que isso é impossível, amados. Hebreus, eu repito, 9:27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E aí, Hebreus também, no capítulo 2, verso 3, diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. E Jesus diz aqui no verso 19 do capítulo 3 de João: a condenação é esta. Esta é a condenação, amados. Não é ter vivido ou deixado de viver à altura. Esta é a condenação. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, se uniram definitivamente às trevas. Amaram mais as trevas do que a luz. Alguns podem ter muita dificuldade em pensar numa condenação e, às vezes, no seu argumento antropológico, sei lá o quê, começam a desconfiar de uma justiça de Deus. Muitos caem na heresia do universalismo com dificuldade de entender isso. Não é possível. No final das contas, Deus vai salvar todo mundo. Abraham Kuyper, que é um teólogo que eu aprecio demais, o seu pensamento, sabe, a profundidade do seu pensamento,
Ele diz o seguinte, não tratando disso, sabe, mas tratando lá na obra do Espírito Santo, que a gente pensar em, por exemplo, Satanás, um anjo perfeito, glorioso, que cai e vai perecer eternamente, não tem condição de se salvar. E nessa esteira a gente pode também pensar como é difícil pensar em alguém condenado, mas a gente não para aí para pensar, amados, na graça e da misericórdia de Deus estendida para o mundo. E o Kuyper, ele chama a atenção para um fato que eu admiro muito a forma como ele coloca isso. Aqueles que estarão condenadas, ou aquelas pessoas que estarão condenadas, são pessoas que se uniram de fato a Satanás, amando tudo que é mal, resistindo tudo que é divino, como o próprio Satanás faz. Então você não pode olhar para isso com um estranhamento, como se você fosse mais misericordioso do que Deus. O que Kuyper está chamando a atenção, que o que vai definir, de fato, a condenação de um ser humano, é o fato dele ter escolhido se aliar definitivamente às obras do mal, rejeitando todo o anúncio do Evangelho. A boca de Deus não está fechada no mundo, amados. Esse Evangelho não é pregado somente aqui nesse lugar. Esse Evangelho, nessa manhã, está sendo pregado por essa cidade, por esse Brasil, por esse mundo, amados. As redes sociais colocam-nos numa avenida onde essa palavra é anunciada o tempo todo, tirando aqui todos os equívocos. Mas o fato é, amados, que existe ali um anúncio glorioso. É como você está numa cidade e que tem as placas luminosas, os letreiros luminosos, uma Times Square da vida, que você olha e anúncio para todo lado. E o fato é, amados, que neste mundo essa palavra está sendo proclamada o tempo todo. Eu me lembro aqui da profecia de Abacuque, que o Senhor diz, escreve em tábuas, para que possa ler até aquele que passa correndo. Mas mesmo diante desse anúncio, e que o Espírito Santo está trabalhando no coração das pessoas, porque Deus não joga a sua palavra somente como uma rede, cai onde cair. Ele está agindo, Deus age com sua palavra. Onde está a palavra de Deus, o Espírito Santo está ali, mas há uma rejeição, um endurecimento, seja por que razão for, moralidade, racionalismo, seja pelo que for, há uma rejeição, uma rejeição. Kuyper está chamando a atenção para o seguinte, essas pessoas estão rejeitando o que Deus está oferecendo e se aliando de fato ao mal, ao anjo que jogou esse mundo no chão. Então você não pode olhar para a realidade da condenação, que eu disse aqui, mais duro que isso é impossível. Estranhar. E estranhar. Sabe, amados? É difícil olhar para isso. Mas eu digo isso, amados, porque às vezes as pessoas desconfiam. Eu creio mesmo na salvação, mas eu desconfio muito da condenação. Sabe? É possível ter isso na cabeça, amados. Porque quando você diz assim, eu creio muito na salvação, mas da condenação eu desconfio, você está desvalorizando a sua salvação. Você está desvalorizando o que Deus fez para te salvar. Porque se salvar e não ser salvo, fica ali no meio. E você diz, olha, eu confio muito na salvação. Mas será que Deus vai condenar mesmo? Ele vai condenar os que resistiram a Ele. E a insistência de Deus. No domingo passado, nós estávamos aqui nas imersões teológicas e o Lucas trouxe um texto em que a palavra de Deus diz que a gente tem que, com paciência, sabe, falar com o outro, proclamar na vida do outro. E às vezes a gente é muito impaciente, nossa paciência, nossa longanimidade vai pouco, sabe? Falei 3 vezes, não quis. Só que não é essa impaciência que Deus age, amados. Deus é paciente, longânimo, Ele é amor. E Ele vai dando chance. Mas chega uma hora em que fica claro e Ele vê todas as coisas, em que se percebe que a pessoa preferiu. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ok, amados? E muitos pais
tem que dizer para os seus filhos, olha, é esse o caminho que você quer? Siga então. É a sua vida. Só os pais sabem, para qualquer coisa, amados. O que está trazendo no coração para dizer isso? Você quer essa escolha? Eu vou respeitar essa escolha. Agora, você imagina o que é Deus falando para um filho seu, de criação, filho criado, ser humano criado. Romanos diz que Deus entregou alguns seres humanos à sua própria disposição. Ok, amados? Porque não existe isso de Deus ter uma igreja de robôs, um povo de gente que são robotizadas e não tem vontade própria. Tá, amados? Então, amados, só para dizer o seguinte, mais duro que isso é impossível. E quando a gente pensa que no minuto seguinte, todo ser humano pode estar diante dessa despedida para entrar nessa condição eterna de condenação, que a gente não tem ideia do que seja. Ah, mas José, mas a Bíblia diz que a condenação está, mas você sabe o que é a condenação? O que é viver eternamente condenado? Pois bem, amados, essa é a má notícia. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E Hebreus fala com muito apelo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Onde você vai encontrar escape, saída? João 3,19 diz, a condenação é essa, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Então, esse argumento destrói, inclusive, essa verdade destrói o frágil argumento que algumas pessoas gostam de conversar, trazer. Ah, mas como assim? Quem pecou foi Adão, foi Eva. E por que eu tenho que passar por essa condenação? Sabe? Isso é destruído com essa verdade, que a mão de Deus é estendida, a salvação foi dada, mas o homem rejeita. Então, não tem nada a ver com Adão nesse sentido. No sentido mais amplo tem, porque nós somos herdeiros dele. Nós herdamos também o pecado e a condenação, as consequências do pecado. Mas todo ser humano, ele tem uma chance. Então, ou ele muda, através de Cristo, a sua condição eterna, ou ele ratifica a sua condição de condenado. E aí eu entro no segundo ponto, amados, dessa manhã, nesse sermão, que à luz disso tudo, nós vemos no horizonte desse estado de condenação o amor de Deus. E aí que está, amados. Porque uma visão distorcida vai olhar, assim, não é possível, você não pode dizer que um Deus desse é amor, que um Deus desse é justo. Mas o fato é que nós vemos no horizonte desse estado de condenação o amor de Deus. E aqui eu lembro de novo de Paulo falando, lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. E o evangelho é isso, amados, que nós olhamos desse nosso estado de condenação, ninguém é culpado por nós somos culpados. Nós olhamos nesse horizonte, no nosso horizonte, melhor dizendo, desse estado de condenação, e nós vemos o amor de Deus. Esse é o evangelho. João 4, na primeira carta de João, no capítulo 4, esse mesmo que escreveu esse evangelho que estamos lendo, 1 João 4,8, ele diz que Deus é amor. Deus não tem amor. Deus não é preenchido por amor. Deus é amor. Ok, amados? E então João, no Evangelho, capítulo 3, verso 16, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o que ele está dizendo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira, amados, diz muita coisa. Deus amou o mundo tão intensamente, tão transcendentemente,
tão poderosamente, não foi qualquer amor, amados. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Aqui está, amados, a maravilhosa fonte de onde brota a mais gloriosa bem-aventurança para todo ser humano. Ok, amados? No amor de Deus está a maravilhosa fonte de onde brota a mais bem-aventurada condição, a maior bem-aventurança para o ser humano. Nós temos que pensar que no nosso nascimento biológico, né? Isso não tem nada a ver com a nossa decisão, na verdade. Nós nascemos. Nenhum ser vivente disse, eu vou nascer. Ele nasce, pronto. Simplesmente nascemos. E segundo o Salmo 51, verso 5, nós fomos concebidos e gerados por pais pecadores. O que significa que somos herdeiros do pecado e suas consequências. Nascemos na condenação do pecado. Salmo 51, verso 5 diz, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. O salmista não está se referindo a nenhuma iniquidade, atitude moral da sua mãe. Ele está se referindo ao estado espiritual de todas as mães. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. No sentido espiritual, diante de Deus. Se herdamos o pecado, amados, nós entendemos que esse é o nosso grande problema, ok, queridos? Se nós herdamos o pecado, esse é o nosso grande problema, porque o salário do pecado é a morte. A morte entrou no mundo por conta do pecado, o que significa dizer que a realidade da finitude humana é consequência do pecado. E contra isso, ninguém pode fazer absolutamente nada, somente o Senhor Deus. E o nosso raciocínio aqui tem sido o que encontrar após a morte, quando a finitude se concretiza. A Bíblia, então, categoricamente nos garante que é uma condenação eterna. Ok, amados? E a condenação eterna significaria o quê? Perecimento eterno. E diante de tudo isso, amados, a única chance, segundo a Escritura Sagrada, de salvação estava em Deus, e isso exigiria um amor imensurável. E João, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 8, eu já disse aqui, ele diz que Deus é amor. Estou concluindo, tá, amados? E o que João 3,16 está dizendo, amados? Que esse amor, do qual dependeríamos para a salvação, ele existe, ok? E desse divino amor derramou-se a salvação. É isso que João 3,16 está dizendo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo já estava condenado, amados, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Então, queridos, ainda que nascidos em pecados, o nosso Salvador, que nos foi oferecido por conta do amor de Deus, ele mudou a natureza da nossa condição eterna. Esse é o Evangelho. Dói olhar às vezes para uma parcela da igreja vendendo brindes, esquecendo do maravilhoso presente que o Senhor nos deu. Isso tem que ser repetido o tempo todo. Por isso o apóstolo Paulo diz, eu venho lembrar-vos o evangelho que eu anunciei a vocês. Que o nosso Salvador, oferecido por Deus, o Filho unigênito, mudou
a natureza da nossa condição eterna. Qual era essa natureza? Condenação. E ele mudou agora para a salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. E João 5:24 diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, é Jesus dizendo aqui, e crê naquele que me enviou, ou seja, o Pai, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, ou seja, mudou a natureza da condição eterna. Aplicação, amados, disso tudo aqui, para nós hoje de manhã, para vocês que já conhecem o Evangelho, que eu só venho lembrar aqui para vocês, a aplicação disso tudo. Em primeiro, tenho duas questões. A primeira, numa escala das coisas e pessoas que valorizamos, onde está o Salvador? Eu repito, numa escala das coisas e pessoas que nós valorizamos nesse mundo, qual é o lugar da pessoa de Jesus Cristo? Porque nesta vida e neste mundo, amados, nós valorizamos as coisas conforme o grau de benefícios que essas coisas nos proporcionam, não é mesmo? Você tem dificuldade de concordar com isso? Nós valorizamos o que nos promove realização, seja uma coisa, seja uma pessoa. Nós valorizamos o que nos dá verdadeiro prazer, seja uma coisa, seja uma pessoa. Nós valorizamos aquilo que nos dá bem-estar. Nós valorizamos aquilo que nos promove satisfação. Nós valorizamos aquilo que nos dá estrutura para viver bem. Nós valorizamos. Nós valorizamos tudo aquilo que nos garante vida digna e boa. Isso nós valorizamos. E para provarmos que é assim mesmo, basta pensarmos a atenção com que nós tratamos as coisas que nos garantem tudo isso. Basta prestarmos atenção como nós valorizamos o que nos promove realização, o que nos dá verdadeiro prazer. Você não deixa solto, você valoriza o bem-estar, a satisfação, a estrutura para viver bem. A gente valoriza, e valoriza muito. Jesus Cristo nos proporciona o quê, amados? Bem-estar? Hoje, só. Estrutura para viver bem? Pode ser. Mas Ele nos proporciona o quê? Ele transformou a natureza da nossa condição na eternidade, de condenados para filhos de Deus, filhos do seu amor. Então, amados, a gente tem que perguntar, nessa escala de valores, onde está o nosso Salvador? E se a gente se esforça tanto para garantir as coisas que nos dão bem-estar, satisfação, estrutura para viver, que tipo de valorização nós temos tido com o nosso Salvador, com a sua causa, com a sua pessoa, com a sua palavra? Filipenses 3:8, Paulo diz assim, sim, deveras considera tudo como perda. Ele está falando aqui daquilo que ele deixou por conta de Cristo Jesus. Filipenses 3:8, sim, deveras considera tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ele era um homem valorizado na sua religião, tinha uma boa reputação, tinha autoridade. Quando ele fala que ele tinha carta para perseguir os cristãos, das maiores autoridades, porque ele sobressaía as pessoas da sua própria idade. Ele diz, por causa de Cristo, eu considero tudo refúgio, por causa do meu Salvador. Amados, só para concluir essa questão, na nossa escala de valores, onde está o nosso Salvador? Eu só quero dizer o seguinte, nossa devoção a Ele não pode ser qualquer coisa.
Nosso amor a Cristo não pode ser qualquer coisa, amados. Quando Pedro pisou na bola, pecou feio, negou o Senhor, como que o Senhor recupera aquele apóstolo? Você me ama. Isso teve que ficar claro para o próprio Pedro. E ele só sossega quando ele se lembra: tu sabes todas as coisas, e tu sabes que, embora eu seja um vacilão, eu amo o Senhor. Então não é questão de espero que tenha vivido à altura para enfrentar a eternidade. É o amor nosso por Cristo Jesus, ok, amados? E crer em Cristo é amá-lo. Porque quem acredita nele vai amá-lo, porque passar pelo que ele passou, sendo quem era, amados. Pois bem, nossa devoção a ele não pode ser qualquer coisa, não pode. Não pode estar na média, não pode ser medíocre, e medíocre é o que está na média, na verdade. Ela tem que sobressair. E o segundo ponto para aplicação é que, quanto à eternidade, qual deve ser a nossa única preocupação, amados, diante disso tudo? Porque nós somos pessoas muito preocupadas com a semana que vem, com o mês que vem, quase morremos de ansiedade, preocupados com o mês que vem, com a semana que vem, com o ano que vem. Mas quanto à eternidade? Quanto à eternidade, qual deve ser a nossa única preocupação? Sabe qual deve ser a nossa única preocupação quanto à eternidade, se de fato nós cremos em Jesus Cristo? É isso que não pode passar como mais ou menos, talvez sim, eu acho que creio. Não, amados, quanto à eternidade, a nossa única preocupação deve ser se nós cremos de fato em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Então, amados, essa deve ser a nossa primeira e grande preocupação quanto à eternidade. O cristianismo legalista vai dizer assim: não, se eu ajo assim, assado, se eu faço isso e não faço aquilo. O cristão que entendeu as coisas, ele vai dizer: eu não posso abrir mão de averiguar na minha vida se eu creio ou não em Deus. Ah, eu não sei, tenho dúvida. Então vamos sentar e vamos falar sobre isso. Essa deve ser a nossa única preocupação em relação à eternidade. Não deve descansar apenas, amados, porque somos religiosos de uma religião chamada cristianismo. Nós não podemos descansar nisso. Ah, eu sou cristão. Qual a sua religião? O cristianismo. E eu estou em paz com isso. Nós não podemos descansar, amados, apenas por sermos religiosos de uma religião chamada cristianismo. Nós podemos descansar se nós cremos de fato na pessoa e obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados, e o amamos por isso. E eu repito aqui, Jesus falou lá em Mateus 7, 22, dos religiosos, do cristianismo. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou seja, pessoas que estavam num cristianismo, amados, e ativas. Que pode deixar corado muitos de nós. No trabalho. No fazer. Quantos milagres em nome de Cristo, pelo nome de Cristo, pela força de Cristo, pelo poder de Cristo você já fez? Então, amados, nós não podemos descansar apenas porque somos religiosos de uma religião chamada cristianismo. Nós podemos descansar e devemos descansar quanto ao nosso futuro bem-aventurado na eternidade, se de fato nós cremos em Jesus Cristo. E descansar mesmo, amados. Porque assim como o nosso nascer biológico não dependeu da nossa vontade, não é? Dependeu de Deus. Salmo 139 deixa isso bem claro. Nós nascemos pela vontade de Deus.
Isso depende de Deus, e somente vivemos, né? Nascemos e vivemos. Foi a vontade de Deus que nós existíssemos. Na minha família, não tem um outro José. Deus quis que só esse José existisse, e eu vivo. Assim com todos vocês, com todos nós simplesmente vivemos. Do mesmo modo, amados, agora que Deus nos regenerou por conta do seu amor intenso, a ponto de oferecer a Jesus Cristo, o único Filho, ou Filho amado, por causa do seu amor. Agora, o que nós temos que fazer? É viver essa nova vida, ok, amados? Vivê-la, viver essa salvação. Nós podemos descansar na confiança em Cristo. E Deus nos garante a vida eterna, ok? Ele já te regenerou. E essa vida é para a eternidade. E o que é que eu faço agora? Se você tem certeza que você crê em Jesus Cristo, você não precisa fazer nada. Você só precisa viver, continuando amando, como eu falei aqui no primeiro ponto da aplicação, não uma devoção qualquer, mas uma devoção, essa sim, que esteja à altura. Ok, amados? Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus, por causa do amor dele. Ok, amados? Irmãos, diz o apóstolo Paulo, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Eu tenho certeza, amados, que nesse singelo púlpito aqui, nessa manhã, eu só lembrei a vocês o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Senhor amado, nenhum poeta, nenhum teólogo, ninguém é capaz de colocar em palavras algo que descreva de fato a imensidade do teu amor, a sublimidade do teu amor, o poder do teu amor, a glória do teu amor. E, Senhor amado, confiando na tua palavra que é a verdade, nós podemos aguardar uma eternidade, não em estado de condenação. Não há esse temor em nós, se nós cremos em Cristo Jesus, nosso Salvador. Pai bendito, o que eu peço nessa manhã é que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, se elas existem. Que o Senhor limpe e clareie o nosso olhar para que a gente veja a grandeza da glória da salvação de Cristo Jesus. E o amor que é a fonte de onde isso tudo fluiu. O Senhor não viu nada admirável em nós, só pecado e iniquidade. Mas o que suplantou tudo isso foi o teu eterno amor. Senhor amado, é para viver uma vida inteira de devoção e não qualquer devoção. Que a gente se envergonhe, Senhor, quando se lembra que a nossa devoção está deixando a desejar. Que a gente clame ao Espírito Santo de Deus, para que a gente consiga viver uma vida, aí sim, cuja devoção esteja à altura do teu amor. Nós somos convidados para amá-lo com todo o nosso coração, toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, toda a nossa força, porque o amor de Deus é imensurável. Deus amou o mundo de tal maneira que a nossa vida seja um espelho, Pai, refletindo esse amor eterno. Nos leve em paz nessa manhã, nos leve na Tua graça e que o Senhor nos abençoe, continue nos abençoando, Pai, nessa estrada desse amor tão maravilhoso. Como alguém já disse, o amor de Deus é transbordamento. E, ó Deus, não faltou nada para que nós fôssemos abençoados por esse amor.
Louvamos a Ti pela nossa fé em Cristo Jesus, que é a única garantia de que os nossos pecados são perdoados, que é a única garantia, Senhor, de que na eternidade nós estaremos ao Teu lado e não na condenação. Bendito seja o Teu nome, ó Deus, exaltado seja o Teu nome. Nós Te louvamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos em paz, logo mais nós...